Bom, e essa ansiedade aí referente à taxa de juros não acontece só aqui no Brasil, né? O Wall Street também espera que as taxas de juros subam 50% na base da reunião ali do Federal Reserve dessa semana, também que deve acontecer amanhã. Os temores no mercado têm aumentado quando a agressividade dos formuladores ali de políticas monetárias para conter essa inflação. Os Estados Unidos também estão tendo ali que conviver com juros altos. Então, o que se pode esperar também desse cenário lá nos Estados Unidos? Na verdade, nós temos que saber, ou entendemos, né, de que a taxa de juros ela é adotada justamente para conter os preços da economia. Então, é um instrumento muito importante da política monetária. Então, o que acontece? Especificamente falando um pouco do Brasil. Nós estamos notando, e principalmente em função da divulgação do IPCA 15, que a perspectiva de subida dos preços ainda continua persistente. Então, dentro desse cenário, isso vai exigir com que o Banco Central realmente, talvez até tenha que adotar uma medida um pouco mais contracionista, talvez não só elevando em um ponto percentual, ou eventualmente até um pouco mais. Por quê? Porque a gente observa que, caracteristicamente, o brasileiro ele não raciocina em termos de taxa de juros. Então, essa ação de política monetária executada pelo Banco Central, no curto prazo, ele não surte muito efeito. Então, haveria necessidade de se adotar uma política um pouco mais incisiva, justamente para que realmente pegue todos os agentes econômicos, domesticamente falando, com relação a essa necessidade de dar uma contraída na demanda, justamente para não pressionar muito os preços. Né, porque a gente não pode esquecer que, pelo lado da oferta, a indústria, em função do aumento do preço das matérias-primas, dos bens intermediários, ela está tendo uma capacidade de produzir menor, né, dada uma limitação de capital de giro. Então, dentro desse aspecto, a gente observa que não só nós temos aí a influência de uma inflação de demanda, principalmente levando-se em conta o Auxílio Brasil, a liberação dos R$ 1.000 do Fundo de Garantia. Então, tudo isso acaba pressionando o lado do consumo, associado a essa redução da produção. E tem um outro aspecto importante a ser considerado, é que a gente tem observado que principalmente o comerciante, ele tem antecipado a inflação futura, ou seja, está embutindo no seu preço já a perspectiva de um aumento futuro da inflação, né, justamente para poder preservar a sua capacidade de recomposição de estoque. Então, esse é o cenário que paira sobre a nossa economia, um cenário preocupante, sem dúvida alguma, porque por tudo aquilo que a gente tem visto, pelo menos nos últimos dias ou nas últimas semanas, é que a gente não vê uma perspectiva de acomodação dos preços na economia. Todo esse cenário que eu acabei de comentar, ele também é semelhante com relação aos Estados Unidos, principalmente levando-se em conta que, caracteristicamente, a economia americana é uma economia importadora. Então, lógico, ela acaba sofrendo, né, todos esses problemas da logística, problemas de produção, principalmente com relação à China, né? A gente não pode esquecer que muitos bens de consumo não durável demandados na economia americana vêm da economia chinesa. E à medida que a China também apresenta aí como poderíamos dizer assim, não digo uma retomada, né, mas essa perspectiva da volta da pandemia, fazendo com que muitas cidades, né, entrem nesse processo de lockdown. Então, isso pode afetar, né, a oferta desses produtos que tendem a pressionar ainda mais os preços dentro da economia americana. E inflação, realmente, nos Estados Unidos é uma coisa complicada. Então, lógico, o board do Fed, ele tende realmente a elevar a taxa de juros e mantendo no radar a perspectiva de um aumento maior, né? Porque a gente não pode esquecer que essa redução da taxa de juros nos Estados Unidos começou justamente no início da pandemia, mas essa persistência da situação
talvez exija, por parte do Banco Central, uma elevação para que os preços tendam a voltar à normalidade.